Obrigada. E nós seguimos nosso papo sobre trombose com a doutora Marina Marcon, que é médica angiologista. Doutora Marina, tem várias perguntinhas aqui e muitas pessoas estão perguntando, na verdade eu vou te pedir para repetir, como a Emily aqui. A Emily está perguntando, ela gostaria de saber quais são os sintomas da trombose. Emily de Xanxerê, obrigada pela participação. Doutora, por favor, então, vamos reforçar. Certo. Então, os sintomas da trombose podem ser vários. O quadro pode cursar com uma febre baixa, início de dor nas pernas, principalmente na área da panturrilha. Ocorre um empastamento da panturrilha, que a gente fala, que é quando ela fica mais endurecida. Junto com isso vem o edema, o inchaço da perna, né? Uhum. E nos casos que são tromboses superficiais, tromboflebites, a gente consegue passar a mão e sentir o trajeto da veia endurecido. Uhum. Então a gente sente dor naquele local e sente o trajeto da veia bastante endurecido. Sinais importantes. Boa tarde, me deu trombose superficial e profunda na panturrilha há 2 anos. Afina o sangue, eu acho que ela quis escrever. Afina o sangue mesmo ou não? É a Suzana do bairro Fábio. Suzana, obrigada pela participação. Ela quer saber se precisa afinar o sangue? É isso? Ela escreveu há 2 anos e afina o sangue mesmo ou não? Ela está perguntando se afina. Bom, o tratamento para trombose na fase aguda, ele é afinar o sangue. O que é isso? É o uso dos anticoagulantes, né? Que podem ser orais, enfim, vários tipos de anticoagulantes. Passado um tempo, a pessoa pode ter ou não indicação de continuar sendo anticoagulada ou não, tá? Então, numa fase aguda, sim, o tratamento é com anticoagulantes, tá? E aí, a partir de uma segunda fase, dependendo dos fatores de risco de cada pessoa, dependendo do tamanho dessa trombose, né, e dependendo das sequelas que essa trombose deixou, é que a gente vai definir o tempo total do tratamento com anticoagulante. A Eva, aqui de Chapecó, ela mandou até uma foto pra gente. Ela disse que tem uma varize bem grossa na panturrilha direita. Ela quer saber se pode virar trombose. Sim, as varizes, elas são um fator de risco para trombose, tá? Mas não quer dizer que necessariamente todo mundo que tem varizes vai ter trombose. Eles têm uma chance aumentada de desenvolver trombose se tiver associação de algum daqueles outros fatores de risco que a gente conversou antes. Quem tem varizes provavelmente já trata, então tem que ficar de olho nisso também. Isso mesmo. É um dos fatores. Eu ia te perguntar qual que é a relação, né? Vamos ver aqui. Meu nome é Sandra, tive uma trombose venosa profunda na panturrilha. Essa que a gente já fez, né? Ah, tá. É que ela tá pedindo de novo pra gente... Não, acho que é outra, desculpa. Venose profunda na panturrilha da perna esquerda com embolia pulmonar faz 4 anos e agora se agravou. Tem alguma cirurgia que eu possa fazer? Ela toma a Daflon 1000, estou com síndrome pós-trombótica. Aí ela está pedindo para responder, que ela foi mandando aos pouquinhos, mas vou repetir então. Sandra, obrigada pela participação. Trombose venosa profunda na panturrilha da perna esquerda, com embolia pulmonar faz 4 anos. Então, o tratamento da síndrome pós-trombótica, ele é basicamente clínico. Ele envolve tanto o uso de algumas medicações, mudanças nos hábitos de vida e a elastocompressão, que é o uso das meias elásticas, tá? Em alguns casos muito selecionados, em que há uma oclusão muito alta ou muito importante, a gente pode tentar fazer alguma cirurgia para melhorar o fluxo venoso nessa perna, mas são casos muito selecionados. A grande maioria dos casos, a indicação é tratamento clínico mesmo. Tá certo. Boa tarde, gostaria de saber da doutora se é normal desenvolver trombose na gravidez e quais os principais cuidados e riscos. E se depois do nascimento essa trombose desaparece? E se tem que continuar o tratamento com anticoagulantes? Estou grávida e desenvolvi trombose na perna próxima à virilha. Tenho 22 anos e estou tomando uma injeção por dia de anticoagulante. Estou no final da gravidez. Obrigada, ser atendida. Não mandou o nome, mas obrigada pela participação. Então, não é normal ter trombose durante a gravidez. Essa pessoa que teve trombose durante a gravidez provavelmente tem algum fator de risco adicional. A gestação, sim, ela aumenta o risco de trombose, mas só vai desenvolver essa trombose quem tem algum outro fator adicional, que pode ser uma trombofilia hereditária, pode ser alguma outra doença de base, pode ser vários fatores. Então, assim, é muito importante que a gente identifique qual é a causa, né? Não é a gestação sozinha, a gente tem que identificar esses outros fatores, trate. E ela perguntou se... Deixa eu voltar lá. Tem o risco de continuar depois da gravidez. Então, o período após a gestação, ali nos próximos 45 dias, são o período que tem maior risco de trombose.
tá? Então, durante esse período é obrigatório ela continuar usando essa injeção que ela está usando, que é um tipo de anticoagulante. E a meia também? E a meia também. Após esse período, aí sim a gente vai ter um tempo mais tranquilo, e claro, com a indicação do médico dela, né? Mas para fazer essa investigação, identificar por que ela teve a trombose, e aí assim poder definir o tempo total do tratamento dela. Tá certo. Libório de Xaxim. Olá, tive uma tromboflebite. Seria a mesma coisa que trombose, é isso? Uma tromboflebite. Normalmente, a gente usa o termo tromboflebite para as tromboses superficiais e trombose para as tromboses profundas, né? É difícil dizer se no caso dele foi ou não foi superficial, mas via de regra a gente usa o termo tromboflebite superficial para as veias superficiais, aquelas que a gente consegue enxergar. E termo trombose venosa profunda para aquelas veias que estão lá dentro dos músculos da perna, enfim, mais profundas. Deixa eu ver se a pessoa não mandou um nome aqui. Ela mandou uma foto, mas eu não consigo abrir a foto agora. Ela disse: minha filha estava com a perna inflamada, dura, desse jeito da foto, não consigo abrir a foto. Foi pro regional, o doutor não fez nada além de medicação. É difícil, depois eu mostro pra doutora aqui, então talvez a gente responda. Responde pra ela depois. Nem encaminhou, ela tá preocupada aqui, mas daqui a pouco a gente tenta abrir a foto e responde. Vamos ver aqui, Michel Chagas, quer saber a diferença? Michel Chagas, obrigada pela participação. Michele Chagas, desculpa, quer saber a diferença de trombose e trombofilia. Trombose é o acontecimento de um trombo dentro de uma veia, de um coágulo de sangue dentro de uma veia. A trombofilia, ela é uma condição dessa pessoa, que pode ser genética ou pode ser adquirida por alguma doença ou por algum estado transitório, tá? Que aumenta as chances que essa pessoa venha desenvolver uma trombose. Não é necessariamente a trombose, ela é um fator que predispõe ao surgimento de tromboses. Mas tem que observar então. A trombofilia a gente só vai suspeitar, como a gente conversou antes, se na família tem vários casos de trombose, ou se essa pessoa desenvolveu algum episódio de trombose sem causa definida, que a gente não conseguiu identificar a causa, aí sim a gente suspeita da trombofilia, mas não é uma coisa que a população em geral tenha que se preocupar, né? Tá certo. A Lenir está participando com a gente também, obrigada. Ela disse: me deu trombose há mais de 1 ano e estava tomando, eu acho que deve ser anticoncepcional, aí parei de tomar e descobri que estava grávida. Tem um risco no parto? Olha, ela precisa passar por uma avaliação, né, de um angiologista para ver em que situação que ela teve essa trombose, se essa trombose já está resolvida, né, se tem ainda algum resquício trombótico, algum predispositor para trombose, para a gente identificar se tem que tomar alguma medida ou não para prevenir as tromboses durante a gestação. Tá certo. Quem perguntou antes pra gente sobre gravidez foi a Lídia, da IFAP. E ela fez mais uma perguntinha que eu acho que até a gente já respondeu, mas vamos reforçar. Se ela pode usar a meia durante a gravidez. Sim, só que a meia elástica ela deve ser prescrita pelo angiologista. Não é chegar numa farmácia e comprar aquela meia que todo mundo conhece, que tem lá na farmácia. Tem diversas compressões, diversos modelos, e certamente vai ter um modelo que vai se adaptar melhor a cada tipo de paciente. Então tem que ser prescrito pelo médico. Doutora, homens ou mulheres sofrem mais com a trombose? Ou não tem essa? Não tem muita diferenciação. Depende de cada faixa etária, depende de cada fator causal. E é verdade que os idosos sofrem mais ou não? Sim, os idosos tendem a ter mais tromboses, mas ela pode acontecer em qualquer período da vida, desde a infância até... E a relação de pílula e cigarro? É verdade que é um grande risco para a trombose? Sim, o cigarro é um fator de risco importantíssimo para a trombose, e a pílula anticoncepcional também aumenta o risco de desenvolver uma trombose. Novamente, não quer dizer que quem toma anticoncepcional vai ter uma trombose. Mas naquelas pessoas que têm uma trombofilia, que tem um outro fator de risco adicional e que também tomam a pílula, existe sim um fator de risco, um aumento no risco de ter essa trombose. Então, não é para a mulherada sair por aí parando de tomar a pílula, porque existem indicações e indicações, né? Tem gente digitando aqui, deixa eu ver... Boa tarde, tive 2 anos, mas aí é que eu não entendo a flebite, gostaria de saber... Ah, não, isso é que ela quer o teu contato, depois a gente passa também. Ela estava falando alguma coisa, mas pediu o contato. A pessoa que estava perguntando antes, a Lídia da IFAP, que já perguntou várias coisas sobre gravidez, se tem riscos no parto. Sim, como eu falei,
durante a gestação existe sim um risco aumentado de ter trombose. Não quer dizer que no momento do parto é que essa trombose vai acontecer. Na maioria das vezes, quando ela acontece ou no terceiro trimestre, do segundo, terceiro trimestre, tá? Ou então no puerpério, que são aqueles 45 dias após o parto que a mulher está naquela dieta, né? Então são esses as épocas de maior risco, não necessariamente durante o parto. Doutora, tem uma outra questão também, que veio uma pergunta antes, agora eu não estou achando, que é em relação a transporte de pessoas acidentadas. Que se quebrou teve algum acidente que quebrou algum osso, alguma coisa. Tem risco de trombose nesses casos? Todo politrauma, todo trauma, ele pode gerar uma lesão na parede do vaso e causar uma trombose. Não necessariamente está relacionado com o transporte, mas sim com o trauma em si, né? Então, tipo, não tem que ter cuidado no transporte, tem que só procurar atendimento rápido, é isso? Tem que ter cuidado no transporte também. Se eu tenho uma pessoa que sofreu um acidente, que está com trauma, seja uma possível fratura numa perna, num braço, enfim, você não mexe com aquela pessoa, você chama o socorro para eles imobilizarem, né? Porque sim, se tiver uma fratura, por exemplo, pode existir uma laceração de uma veia, enfim, uma série de outras complicações até piores do que a própria trombose, né? Tem alguém que perguntando também que não se identificou se trombose tem cura. Trombose não tem cura, ela tem tratamento, tá? Muito provavelmente a pessoa que sofreu uma trombose vai ter algum tipo de sequela. E aí a gente entra naquela síndrome pós-trombótica. Então a gente trata aquela trombose. O quanto antes a gente tratar, menor a chance de ter sequelas. E depois, se ficou alguma sequela, a gente tem que tratar as sequelas. Então, assim, é uma doença que a gente tem que diagnosticar o quanto antes, tratar o mais rápido possível, da maneira mais eficiente possível, para minimizar essas sequelas no futuro. Quando a gente fala de prevenção, uma vida saudável também é importante, né? Muito importante. Para a circulação, a melhor dica que eu posso dar é para você se mexer. Né? A gente tem que se movimentar, porque a musculatura é o responsável pela circulação da perna, pela circulação venosa. A gente fala que a panturrilha é o coração da perna. Então, assim, a melhor dica é se movimentar. No dia a dia, nessas situações especiais de viagens, principalmente, né, que você fica imobilizado, procurar manter os hábitos saudáveis, que com certeza a saúde circulatória vai agradecer muito. Doutora Marina, muito obrigada pela participação, por responder todos os nossos telespectadores. Gente, obrigada pela participação de todo mundo, uma excelente tarde, uma excelente semana. Não esquece que amanhã tem Ver Mais e tem também o nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Tchau, beijo, até amanhã.